Deus, pela vida, pelos louvores, pela adoração que estamos fazendo a Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, dar continuidade, ouvindo a Tua palavra, botando em prática o que o Senhor vai falar aos nossos corações. Abençoe o pregador, que a palavra que o Senhor enviará por ele, Pai, que ele fale e nós possamos pôr em prática. No nome santo de Jesus, amém. Obrigado, irmão Ronaldo. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, eu preparei uma pequena reflexão para nós essa noite. Queria ver com meus irmãos a respeito do serviço cristão. Eu intitulei essa reflexão como Serviço Cristão, um ato de obediência. Vamos estar dando uma passeada aqui pela palavra de Deus e ver alguns pontos da importância de nós estarmos servindo ao Senhor, de como nós devemos servir ao Senhor. Então vamos dar início aqui. Queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 15. João 15, 16. Amém, irmãos? João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vamos estar orando. Pai, queremos louvar o Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor é gracioso e nós podemos sentir, Senhor, a sua bondade, o seu cuidado e a sua misericórdia no nosso dia a dia. Queremos louvar o Senhor porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui mais uma noite para estarmos estudando mais um pouco da sua palavra e que o Senhor possa ser comigo, me usar, me capacitar e que eu possa repassar de forma clara para os irmãos o pouco que eu estudei, Senhor. Tudo isso, Pai, nós lhe rogamos, pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vou começar com as perguntas. O que vem na sua mente quando você diz que é servo de Deus? Você sabe a definição do que é ser servo? A definição da palavra servo, você sabe? Alguém sabe? Servir. Eu dei uma pesquisada rápida no dicionário e tem lá o seguinte: servo, significado: quem age com obediência ou servindo alguém. 2 pontos, servo de Deus. Quem oferece ou realiza serviço. Quem age com obediência ou servindo alguém. Quem oferece ou realiza serviço. Deixa eu perguntar de novo. Você tendo essas 2 definições em mente, e aí, o que vem na sua cabeça quando você diz para alguém que é servo de Deus? Será que essa é a realidade das nossas vidas? Será que de fato nós temos servido em obediência a Deus? Nós temos de fato disposto as nossas vidas para estar servindo a Deus? Porque nós devemos servir a Deus. E nós não podemos ser só servos de Deus porque fomos salvos. Porque um dos requisitos que
nós nos tornamos depois de salvos por Cristo, é ser servo. Mas esse servo que nós temos sido, tem sido só de nome? Ou nós temos de fato disposto a nossa vida para estar fazendo algo para Deus? Em João 15,16, vamos ler de novo e ver o que ele diz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nós fomos salvos para servir, para sermos servos. Eu os escolhi para que vocês frutifiquem. Esse frutificar significa uma ação. E essa ação é servir, é o serviço ao Senhor. Então nós devemos servir primeiramente, porque nós fomos escolhidos para isso. Nós precisamos servir. Deus nos escolheu para isso, para estar o servindo, para estar frutificando para Ele. Nós precisamos, sim, de fato, dispor a nossa vida e trabalhar para o Senhor. Nós não podemos ser servos só de nome, só porque nós fomos salvos, mas de fato porque nós servimos. Outro motivo que eu quero trazer para os irmãos, pelo qual nós devemos servir, dispor nossa vida a servir o Senhor, foi que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele nos deixou o exemplo para que nós possamos imitá-lo. Vamos lá para Mateus 20 e 28. Vamos dar uma passeada hoje na Bíblia, tá bom, irmãos? Mateus 20 e 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Devemos servir porque o Senhor nos deixou o exemplo de que Ele próprio, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o próprio Filho de Deus, não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E Ele é o nosso maior exemplo, o exemplo que nós devemos seguir na caminhada cristã. Então Deus espera que nós o servamos. E o próprio Jesus Cristo nos deixou o exemplo para que nós possamos segui-lo e imitá-lo. Outro excelente exemplo está lá em João 13, vamos para lá. João capítulo 13. A partir do versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos.
pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós precisamos imitar Jesus. Ele deu aqui uma excelente demonstração de serviço ao próximo, de humildade e de se dispor a servir. E é o que Deus espera de nós, que nós o imitemos e venhamos a também dispor as nossas vidas para servir, seja no que for, na obra do Senhor. Mas aí você pode até pensar: rapaz, eu não sei fazer nada nesta vida, eu não sei qual é meu dom, eu não sei nem se eu tenho um dom, eu não sei o que fazer. É simples, é só você orar, pedindo a Deus a oportunidade e para que Ele possa lhe mostrar em que Ele quer lhe usar, porque sem sombra de dúvida, Deus quer nos usar em algum lugar, fazendo alguma coisa para Ele. Ele não nos salvou para ficarmos no banco sentado. Ele não nos salvou para que nós sejamos frequentadores de igreja, estar aqui domingo, sábado, terça, quarta. Não. Ele quer nos usar. Ele quer que nós sejamos servos de fato, não só de palavra, mas que nós dispomos as nossas vidas para que Ele possa nos usar. Então, se você não sabe ainda onde e como, ore a Deus. Tenho certeza que o Senhor vai lhe direcionar e Ele vai lhe mostrar em que área que Ele quer lhe usar. Vamos ler 2 Timóteo 2:21. Segundo Timóteo 2:21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos prepara para a sua obra. Então nós não temos desculpa de que não sabemos o que iremos fazer, não temos nenhum dom. É só se dispor diante do Senhor e pedir: Senhor, me mostre em que você quer que eu lhe sirva. Me mostre uma área, seja na igreja ou fora da igreja, mas que seja para o Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor irá lhe mostrar e irá lhe capacitar para a honra e para a glória dele. Amém? Outro ponto é que você pode se perguntar: como é que a gente vai servir ao Senhor? Será que é de qualquer jeito? De forma alguma. Nós sempre deveremos servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Vamos lá para Josué 24. Lá para o início da Bíblia, Josué.
Josué 24, versículo 14, parte A, diz o seguinte: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Nós precisamos sempre oferecer ao Senhor o nosso serviço com integridade e fidelidade. Precisamos servir ao Senhor por completo, com fidelidade. Não adianta. Oi. Não adianta a gente estar dizendo que está servindo ao Senhor, mas fazer igual aquele ditado: está fazendo as coisas de meia boca. Nós precisamos servir ao Senhor por completo. Integridade, fidelidade. Troca. Oi, som? Oi. Devemos servir ao Senhor com fidelidade e integridade. Devemos nos dedicar sempre a tudo que vamos fazer ao Senhor. Fazer de todo o nosso coração. Devemos também servir ao nosso Deus de todo o nosso coração, como eu falei. Vamos lá para Colossenses 3 e 23. Colossenses 3 e 23. Versículo bem conhecido, 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Amém, irmãos? Temos que dispor a nossa vida a servir ao Senhor, mas não de qualquer jeito. Tem que ser com todo o nosso coração. Temos que nos dedicar no que estamos fazendo. Fazer para o Senhor, não estamos fazendo para qualquer pessoa. E mesmo que estivesse fazendo para qualquer outra pessoa, a palavra de Deus diz que nós devemos sempre fazer bem feito, como para o Senhor. Então o nosso serviço a Deus tem que ser de todo o nosso coração. Outra coisa é que devemos servir ao Senhor sem temor. Algumas vezes as pessoas nos convidam, por exemplo, aqui na igreja, para estarmos servindo a Deus em alguma área, em algum ministério, e a gente fica assim, meio pé atrás, com medo, e muitas vezes até com temor a homens, achando que não vai dar conta. Mas uma das coisas que a gente deve servir a Deus é sem medo, sem temor. Vamos ler Lucas 1. Lucas capítulo 1, verso 74. 1 e 74. Resgatou-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo. O Senhor nos resgatou para servirmos a Ele sem medo, sem temor. Quem nos capacita é Ele. Então nós devemos enfrentar os desafios que chegam até nós para servir ao Senhor. E muitas vezes, para a gente servir ao Senhor em algumas áreas, surgem sim alguns desafios de fato. Mas a palavra é bem clara, que nós devemos servir ao Senhor sem medo. Devemos deixar o temor de homens de lado. Devemos deixar o nosso medo e enfrentar os desafios para que nós possamos estar servindo ao Senhor sem medo algum. Também devemos servir a Deus de modo que o agrade, com reverência e piedade. Vamos para Hebreus.
Hebreus 12. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Nós sempre precisamos ter em mente, irmãos, que se nós vamos servir ao Senhor, tem que ser com respeito e temor. Nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que nos salvou e que é o Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos ter temor no nosso coração, de fato, em analisar, será que de fato nós estamos o agradando? Tem que ser com reverência. Não adianta a gente servir a Deus e não ter reverência, não ter temor. Temor no sentido de eu tenho que agradar ao meu Senhor, eu preciso agradar ao meu Senhor com o meu serviço. E mais um ponto que eu queria ver com os irmãos é que nós devemos servir a Deus somente para a honra e glória dEle. 1 Coríntios 1, 31. 1 Coríntios 1, 31, irmãos. Para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Nós temos que ter o cuidado de servir ao Senhor somente para a honra e glória dEle. Não podemos deixar que o nosso coração se ensoberbeça ou que venha a querer honra ou glória para nós. Mas, de fato, o nosso serviço, ele tem que ser exclusivamente e sempre para a honra e glória do Senhor. Se não for, não estamos agradando o Senhor. Devemos sempre ter isso em mente. Vamos servir ao Senhor para a honra e para a glória dEle. Não podemos querer nenhuma glória para nós. Tá bom, irmãos? Só recapitulando aqui o que a gente viu, nós precisamos servir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos salvou para isso, para servi-lo, para frutificar para Ele. Porque Ele mesmo nos deu o exemplo e nós devemos imitar o Senhor Jesus, sendo servo, procurando dispor a nossa vida diante do Senhor para o serviço na sua obra. Sempre que é o Senhor quem nos capacita. Nada vem de nós. Não podemos fazer nada. Se nós fazemos alguma coisa para o Senhor, é o próprio Deus que nos capacita. Devemos sempre servir com integridade, de todo o nosso coração e com fé, sem temor, de modo que o agrade, com reverência e piedade. E sempre, exclusivamente sempre, para a honra e glória do Senhor. Amém? E aí, nós temos sido servos de verdade? Nós temos disposto as nossas vidas a servir ao Senhor? Que de fato nós venhamos a ser servo de verdade. Amém? Vamos estar orando. Pai, louvamos o Senhor porque temos esse privilégio, Pai. É um privilégio grande de estar servindo ao próprio Deus Altíssimo, o Deus que nos salvou e que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, Senhor. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos deixou esse privilégio de estarmos lhe servindo, de estarmos sendo útil para o Senhor.
Que de fato nós venhamos a ser vasos de honra, Pai, servos que frutifiquem para o Senhor. Que nós não venhamos a cair no comodismo, que nós não venhamos a ser crentes que frequentam somente a igreja, mas que nossa vida possa estar diante do Senhor para ser usado como lhe apraz, Senhor. Ser conosco e que o nosso coração possa sempre estar disposto a servir o Senhor. Que o Senhor possa nos direcionar para que área você quer nos usar, Pai querido, para que você quer nos usar, Pai. Nos direciona sempre e que o nosso serviço ao Senhor seja sempre para a sua honra e sua glória, Pai. Nada além disso. Que o nosso coração possa sempre ter isso em mente. Que nós possamos lhe servir com integridade, com fidelidade de todo o nosso coração, Pai, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor possa abençoar cada vida essa noite. E obrigado por essa chuva que cai, obrigado pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós lhe oramos. Amém. Convidar o irmão